dois temas que, na verdade, interrelacionam-se, faz tudo parte deste pacote eleitoral. A semana foi dominada não só pela aprovação, tanto do instrumento legal para a realização das eleições, mas também pelas grandes movimentações que os grandes partidos, os três maiores partidos do país registram. Muito boa noite, António Frangulos. Esta última da noite com Samora Machel Júnior, ver seu nome não constar das preferências Partido Frelimo. Que olhar é que lança em volta deste? Muito boa noite, em primeiro lugar, para os telespectadores deste excelso programa e dentro e fora do país, sexta a sexta, estamos convosco para tecer algumas considerações sobre a política nacional, acima de tudo. Bom, dizer que, para mim, não me surpreende tanto, na medida em que já lá estive, e sei como é que funcionam as coisas. Eu até, quando disserto sobre democracia nos partidos, eu nunca deixei de afirmar que em todos os partidos de Moçambique, e na esteira até da tese do conceituado e autorizado, não é, professor doutor Severino Ngüenya, de que eu sou discípulo, aluno mesmo, não discípulo ideológico, mas fui aluno dele, a quem muito admiro, e eu nunca pus de fora que nos partidos, no país de um modo geral, é incontornável, inelutável que haja um déficit democrático. Portanto, no lugar de dizer não há democracia ou aquele é mais democrático que aquele ou outro, eu prefiro dizer que aquele tem mais déficit democrático. Ok. Penso que arranje mesmo. Ou menos déficit democrático. Ok. Tudo bem? Então, eu sempre disse que no partido mais velho de todos os partidos, existe, digamos, relativamente aos outros, claro, menos déficit democrático. Por quê? Porque eu costumo dizer, no mínimo, formalmente, determinados princípios democráticos, determinados cânones democráticos, pórticos democráticos, balizas democráticas, alicerces, estão lá, no mínimo. Mas o déficit vai exatamente começar na distância que existe entre o que está plasmado nos estatutos e o que na prática acontece. E muitas vezes o que a diretiva proclama dessas eleições, porque de eleição a eleição há sempre uma interpretação dos estatutos. E mesmo a diretiva proclamando determinada orientação, quando existe uma conveniência, há de vir do pontificado as instruções e que devem ser religiosamente cumpridas. Ora, instruções, autoridade não se compadece com o conceito de democracia, porque a autoridade diz, faz o que eu mando, não é o que os estatutos prevêem. Ora, um dos princípios estatutários é de que todo o membro, sem qualquer exceção,
tirando algumas condições, o de ter cotas em dia, o não estar condenado a uma pena de suspensão do direito de ser, etc, etc. Tirando isso, todo membro tem direito de eleger e de ser eleito. E o ser eleito também tem algumas condicionantes que são, por conseguinte, os requisitos, não é, de elegibilidade, portanto, passiva. Portanto, pode ser eleito quando, por exemplo, a pessoa tem um mínimo 5 anos, é um exemplo, ou 10 anos para uma determinada função, um determinado cargo. Ou porque tem que ter uma idade X, nós encontramos mesmo na Constituição, 35 anos, etc, etc. Mas todo aquele membro, qualquer que seja, desde que ele reúna aqueles requisitos, tem o direito. E quando uma voz, não é, que tem a autoridade, poder, diz, este, apesar de reunir, tem de sair da corrida, aí já lesou um princípio democrático. Estamos a falar de um Samora Machel Júnior que ostenta o nome da família Samora, primeiro presidente da República de Moçambique. Estamos a falar de um Samora Machel Júnior muito pouco aparente, ou melhor, como é que digo, muito pouco expressivo no tocante à política, tem muito poucas aparições no cenário político. O que é que terá ditado, na verdade, para este afastamento interno de Samora Machel Júnior? Ora, nestas questões, duas coisas são certas. Quando o indivíduo não convém, por qualquer razão, não digo uma razão lícita, mas por qualquer razão do domínio de quem tem o domínio. Não convém. Penso que volte a encaixar a lapela. Essa lapela... Deve ser mesmo do casaco, está meio escorregadio. Mais escorregadio. Tá. Então... Falávamos do perfil destes... Não, falávamos do que teria acontecido. Eu estava primeiro a dizer que nunca se afasta quem não constitui ameaça. Ok. Ora, a ameaça seria, não queremos que aquele ganhe, mas ele é uma ameaça porque é provável, tem uma potencialidade, susceptibilidade de vir a ganhar. Então só pode ser por via de uma autoridade que se pode afastar, porque por via democrática podemos nos arrepender, porque depois de ganhar e ser proclamado, não temos muitas hipóteses. E o segundo aspecto era exatamente o de não convier a quem manda nos processos, a quem domina a situação. São duas situações, todas elas anti-estatutárias. E falando concretamente na pessoa de Samora Machel Júnior, já circulava a voz miúda essa possibilidade de ele vir a ser afastado. Por quê? Há rumores, porque não estive lá, que familiares, ou família mesmo, do Samora Machel Júnior, teria, por conseguinte, apoiado uma candidatura adversa à candidatura de quem hoje é presidente. É o que só é aí na praça dizer-se. Ok? E que a candidatura que era apoiada por um familiar ou por um membro da família mesmo do Samito,
como carinhosamente ele é tratado nos meios amistosos. Eu também o trato assim. Eu fui assessor dos filhos dos antigos combatentes, numa altura em que havia ali um pequeno burburinho, para não dizer tempestade, dentro do copo. E que um familiar ou família direta teria, portanto, apoiado alguém que era do outro lado da barricada. E que, por sinal, teve que ir à segunda volta com o atual chefe, portanto, do Estado. Portanto, eu estou a falar do conclave da Matola. Sim. Em que, daquela noite longa. Exato, em que havia uns candidatos, depois houve quem reclamou, porque será que não havia lugar para mais candidaturas? E a tese acabou vencendo, entraram mais 2 pessoas, né? Eu recordo-me que foi a antiga primeira-ministra e a antiquérrima ministra de Finanças e na altura o recém-ex-primeiro-ministro. Ok? E, por sinal, a ex-primeira-ministra teve que ir à segunda volta com o preferido, na altura, digamos assim. O preferido por alguma ala com poder. E que, mesmo assim, a eleição, para além de ter sido renhida, ela produziu resultados contestados. Não por muita gente, mas por alguma gente, né? Aceite este neologismo. Alguma gente histórica e com algum poder e mais autoridade moral que poder, né? Que poder dentro do partido. Portanto, alguma gente histórica e com uma autoridade moral. E questionou-se determinados métodos pouco ortodoxos assistidos durante aquela eleição. E, por sinal, saiu inclusivamente um familiar a interrogar sobre determinadas situações, e a coisa ainda continuou mais ou menos por uma semana, 2 nos jornais, a compra de votos aqui, questionou-se da presença de um corpo estranho, um elemento que ninguém sabia a justificação da sua presença ali, naquele evento, porquanto não se conhecia nenhum currículo político, partidário, perfil, etc, etc. E isto aqui, em política, pesa bastante. Pesa bastante. E ele candidata-se numa altura em que essa pessoa ainda é ela que tem a faca e o queijo na mão. Não tenho dúvidas que a sua retirada é uma retirada administrativa. Tudo isso eu não sei dizer se é com sabor a vingança, porque vingança indireta, né? E é um grande erro, mesmo social, mesmo político, não é? Porque você não se dá com o meu pai, não é? Eu tenho o azar de vir cair num determinado serviço que até é público, fico seu subordinado e passo mal porque você não se deu com o meu pai em tempos de escola, por qualquer razão. De um filho que pertence a uma outra igreja, não é? E eu sou de outra igreja e
o filho desse indivíduo aparece à minha frente como estudante, ter que penalizá-lo porque ele é filho de quem é. Estou a falar de igreja, pode ser um partido político, pode ser um clube de baseball, de futebol, de ping-pong, de golfe, etc, etc. E isto, infelizmente, acontece muito no nosso seio, nas instituições. Eu prefiro tomar o termo instituições para abarcar a todos eles, né? Tanto partidos, instituições do Estado, até privados, etc, etc. Samora Machel Júnior admite, pondera concorrer sem a marca da Frelimo. O que será deste homem? Bom, isso na história, né? É por isso que é muito bom a gente gostar de história, embora costuma-se dizer que filho do pobre não pode escolher o curso de história, mas para quem quer uma cultura geral, vale a pena conhecer a história, porque conhecendo a história facilmente você conhece o passado e sabe interpretar o presente para poder até perspectivar o futuro, né? Como só dizer. Se não estou esquecido, creio que há de ter sido René Descartes que pela primeira vez escreveu um livro, né, em língua viva, quando na altura a ordem dogmática, não é? A lei dogmática que não se podia discutir é que os opúsculos científicos, os trabalhos científicos deviam ser escritos, né, em língua morta, que é para não poder ser acedido o trabalho por um gentio, né, qualquer. E René Descartes, se não me engano, se eu estiver em erro, também a idade me perdoa, ele escreve o discurso do método em francês, onde ele começa até por dizer uma série de blasfêmias. Eu andei nos melhores colégios, lembro o colégio de La Flèche, para aqui, para ali, aprendi muita coisa, mas a verdade é uma, eu preferi demolir este edifício, né, científico que eu adquiri nas melhores instituições de ensino, e dos escombros dessa demolição eu quero começar um novo edifício com os escombros que sobraram. E ele começa a montar o discurso do método. É onde ele tira a famosa frase, não é? De penso, logo existo. Então, eu quero dizer com isto que será uma repetição da história. Portanto, há sempre uma primeira vez. Por quê? Porque nunca antes teria acontecido na Frelimo. E há sempre uma primeira vez. Mas dizer mais que se ele tem coragem, é que ele está consciente e inclusivamente está a ser encorajado por aqueles que o votariam lá dentro. E é por terem inclusivamente se apercebido, né, deste capital político que lhe daria toda a legitimidade, apesar dessa sua parte, seu perfil, né, de um político silencioso, de um político discreto, de um político de boca fechada. Mas, entretanto, ele tem, não vou dizer deve ter, porque até o conheço, tem uma postura que os jovens se inspiram nessa postura e já lhe devem ter dito, já lhe devem ter dado as cartas. E
não só essa legitimidade, esse capital político, mas o capital político-histórico do pai, que não podemos pôr de lado, e da mãe também. Para não dizer de uma família toda, não é? Que esta é uma ameaça para o futuro cenário político eleitoral. Está a começar. Está a começar. É que em algum momento tinha que começar, e isto eu já disse. Eu já disse que terá um tempo, chegará o tempo em que os dogmas serão pura e simplesmente afastados, como sempre foi. Mas a história explica isto. Durante muito tempo era uma profanação do corpo da pessoa que foi feita à imagem de Deus. Era uma profanação fazer uma autópsia para a ciência médica estudar. E durante muitos séculos a ciência médica andou parada. Até que alguém dissesse, não, para salvar o homem vivo, nós temos que ultrapassar este dogma, que não podemos abrir o corpo humano para estudá-lo. E muito mais factos da história que nos ensinam isto. Portanto, para mim, não constitui grande alarme, mas simplesmente a verificação da profecia, né? Que há de chegar o dia em que as pessoas vão de querer partir as correntes. Há de chegar uma altura em que se vai dizer, olha, nem só de pão vive o homem, mas também da palavra liberdade, da palavra democracia. É que nessa altura que os jovens, acima de tudo, e todos os homens, acordarem, os governantes não vão de dormir, porque até agora dormem descansados, à sesta. Por quê? Porque nós somos aqueles yes men, somos aqueles simpáticos, mas até um dia, como eu costumo dizer. E isto pode ser o princípio, não digo do fim, o princípio do princípio. Ok. António Frangulos, vamos olhar para as outras movimentações. A semana foi também marcada pela apresentação, se não apresentações, de Manuel de Araújo na Renamo, também na Renamo, Venâncio Mondlane, e seguramente que amanhã Ricardo Tomás, saído do MDM, vai ser apresentado na Renamo. Como é que olha para este? Bom, a Renamo é o único destino dos desertores do MDM? O único destino, não sei, porque eu também estou no conjunto dos desertores, mas parece que não tenho o mesmo destino. Portanto, o Job Mutumbena até agora ainda não disse que o destino era a Renamo. Mas, indo à sua pergunta, queria dizer que, para mim, cai por terra a tese segundo a qual no MDM não há nenhuma crise, que faz parte da entrevista que o presidente do MDM deu nesta televisão. Quer dizer, esta teoria cai por terra. Ponto. A segunda teoria que cai é a de que os indivíduos que se passaram, ou que saíram no mínimo, desertaram, é porque estão à procura de cargos que não tiveram dentro do MDM. Também esta teoria quer parecer que cai por terra. Por quê? Se formos a ver, o Venâncio Mondlane renuncia à qualidade de deputado da Assembleia da República e de relator. É um alto cargo no partido, sobretudo um partido que se circunscreve a sua grande reputação e prestígio aos deputados que tem na Assembleia, a sua representação parlamentar, distingue-se de todos os outros, não é?
tirando, portanto, a Arnaldo e todos os outros partidos da oposição, por ter uma representação significativa no Parlamento. Ok. 2, temos o Geraldo Carvalho, deputado. Estamos o segundo deputado. 3, temos o Manuel Araújo, tal e qual como presidente do MDM, é edil de Climane e é membro do Conselho Nacional dentro das funções do partido. 4, temos o Ricardo Francisco Tomás, que também é um deputado. Veja só que é um primeiro caso de deserção de 4 membros, não é, do Parlamento. Portanto, Venâncio, Geraldo, neste caso, equipara-se, é um alto cargo, não é deputado, mas é um alto cargo, edil, e temos, por último, este de teto, e temos o Ismael Nhacuco, que é chefe da bancada, era chefe da bancada da Assembleia Municipal. Afinal, não é o problema de cargos. Não será por um indivíduo que não ocupou cargo nenhum, mas que chegou a uma mesma conclusão, que se vai tomar a parte para justificar o todo. Porque aqui a tese totalista é que estes indivíduos, insatisfeitos porque procuravam cargos. A outra coisa é exatamente a pergunta: quem vem a seguir? Há rumores de que vem mais. Não serei eu a dizer, mas há rumores dentro do país e até fora. Na Europa, consta inclusivamente que também já há deserção, e parece até haver uma renúncia que entrou na direção do MDM de um delegado, né, influente, digamos, na manobra política do MDM na Europa, que também já, isso é só uma questão de tempo para se confirmar. Ora, aqui reforça-se a derrocada da tese de que no MDM não há nenhuma crise. Eu estive a ver ali uma reportagem de alguém que dizia não, porque a Renamo não tem quadros. Até certo ponto, estas afirmações nem contribuem para uma paz, digamos, entre os partidos da oposição, porque acusa-se a Renamo de estar a aliciar. O termo foi namorar ou outra coisa qualquer, mas é aliciar os membros, os quadros do MDM. Pelo menos reconhece ser os quadros do MDM, para se reforçar. Mas aqui nós estamos inclusivamente a acusar aquelas pessoas, como dizia o saudoso Samor, cabeça de galinha. Ele levou muito tempo para entender o que ele queria dizer. Afinal de contas, ele só não queria referir, com o risco de ser chamado adepto do Hitler, porque ele estava a referir isso por causa daquela história do Hitler, que depena, portanto, a sangue frio uma galinha, e depois ela faminta, e depois ele atira o milho, ou sei lá que cereal é que ele atirou, e a galinha foi ali comer. Mas essa tese serviu nessa altura com galinha, não com pessoa. Simplesmente serviu para poder fazer uma agitação psicológica. Mas a galinha não funciona como pessoa. Senão não haveria greves de fome. O indivíduo a defender uma causa, fazer greve de fome até sucumbir. Estamos juntos? Estamos. Estas 3 figuras, falo de Venâncio Mondlane,
Manuel Araújo e Ricardo Tomás seguem para a Renamo, aliás, já é oficial até, e vão seguramente ser apresentados a cabeças de lista. Até que ponto é que isso não gera algum descontentamento no seio da Renamo? Estamos a falar de um partido com membros, de um partido com sua ideologia, e assistir gente a ser puxada de um outro partido para ocupar lugares de poder. Até quando é que isto não vai gerar algum eu não queria, descontentamento no seio da Renamo? Eu não queria até elaborar muito em volta disso, porque cada casa é uma casa, cada caso é um caso. Ora, eu até poderia responder assim, depende do trabalho político que se puder fazer com as bases. Quer dizer, mostrar às bases que é uma mais-valia e que nós agora precisamos de nós darmos salto com estes aqui para ganharmos as taças, ganharmos o campeonato. A situação que me coloca, e eu gosto muito de dar, digamos, exemplos comparativos com o desporto e mais para o futebol, que eu melhor domino até que as outras modalidades. Quer dizer, vem um Neymar, vem um Cristiano Ronaldo e vem encontrar indivíduos que até eram titulares. Ele representa uma mais-valia para o clube, mas porventura ele vai prejudicar sempre alguém que era titular, vai deixar de ser titular. Mas se ele está ainda no conjunto, no clube, na equipe, quando através desta nova entrada do craque ganha jogos, ele também prefaz prêmio de jogos. Ora bem, hoje no futebol profissional é o que conta, profissionalmente, desde que não se faça disso, né, useiro e vezeiro, para poder, digamos, fazer um take-off, decolar, né? Pode servir, mas depende muito deste trabalho político que pode faltar, não digo na Renamo, não sei, mas pode faltar e pode criar problemas. Mas se o trabalho político for bem feito e se a própria compensação psicológica for feita, não há de haver problemas nenhuns. Por quê? Porque se o Venâncio, ou se com o Venâncio Mungane Júnior, se entrar para o município, se ganhar o município, não só os que estão na lista saem a ganhar muitos membros da Renamo, porque de certeza que vão se abrir empregos. E infelizmente em Moçambique nós temos esta guerra, que é a guerra dos pobres. Muitos daqueles membros vão de entrar na variação de salubridade, na variação de transportes, na variação daquilo e daquilo outro, dos mercados de companhia limitada. Significa que muitos, não sei que tipo de contratos, são contratos de trabalho definitivo ou de prestação de serviço, né? Se for o contrato de prestação de serviço é a coisa mais fácil, despedir 200 ou 100, admitir logo 100. Quer dizer, eles, quando forem postos, não é, isto à mesa, eles vão preferir e até vão dizer, mas o que vale? A gente diz, avança o fulano e que nós já avançamos com ele 2, 3 vezes, ou não temos outro, avança este e não ganhamos. Quando temos muita probabilidade de ganhar com este, o que é que vocês acham? Até se quiserem fazer mais, podem colocar 3. Eles já vêm com um marketing muito forte, que eles não estão alheios a esse marketing, ele passa. Aí até tem mais legitimidade. Portanto, não me parece, senão alguma mais do que contra-informação, alguma contra-inteligência, andou a fazer girar
não é, informações no sentido de que, bom, esses galácticos que vêm aí, é porque não sei o quê, quer dizer, uma série de coisas só para poder perturbar, porque se sabia que esses indivíduos mais tarde ou mais cedo vêm. E pode ser uma contra-informação produzida lá dentro, pode ser uma contra-inteligência produzida por um vizinho com ciúmes. Ok? E já que gosta de futebol, vamos fazer a mesma comparação. Já temos praticamente o 11, já é possível adivinhar o 11 inicial dessas equipas. Que certame é que é possível antever no dia 10 de outubro? Maputo vai ser reunido. E deixa de dizer mais. Há ali não vi ainda as leis aprovadas, né? Mas eu vi um artigo que aplaudi bastante, só faltou ouvir aquele que refere à distância que o eleitor, que já tem direito, defendemos aqui, né? E não tem ninguém que nos elogie, que nos dê também taça, mas nós ganhamos também. Defendemos aqui a tese de que o eleitor tem o direito de proteger o seu voto. Isso está contemplado, mas não concordo com os 300 metros. 300 metros são 3 campos de futebol. A distância entre a polícia... Exato. 300 metros é daqui onde estamos até ao Scala. Okay. E você não vê nada. Nem o polícia consegue ver. Portanto, estes 300 metros nem que tenham que ser atacados a posterior, depois da lei sair, o que é necessário é que os partidos prejudicados por esse princípio reajam perante a Assembleia, manifestações, ou perante o Tribunal Constitucional, por exemplo, porque se eu tenho o direito, né, e você me coloca a uma distância que eu não exerço esse direito, então esse princípio é um princípio ilegal, porque a lei preconiza, né, e depois tira como você dar açúcar numa palmatória na outra. Então, a outra, que é essa que eu aplaudi, porque vi e eu disse que era exatamente necessário, é a dos telefones. Ok. Proibido entrar com os telefones ali, naquele local de votação. Ora bem, havia um princípio, né, contra a liberdade dos próprios membros, porque o indivíduo é livre. É verdade que eu sou do MDM. Eu tenho que votar em consciência, em liberdade, a favor do MDM. É assim que, por vezes, aparece mais votos para o candidato individualmente e menos votos para o partido. Exatamente porque as pessoas exercem a sua liberdade. E isso não é proibido. Para mim, o que devia ser proibido é não ir votar. O que não significa que você seja obrigado a votar em alguém. Você chega lá, abstém-se e não utiliza o boletim. Vai se contar quantas pessoas andam zangadas no processo. Então, este princípio vai evitar que a pessoa, porque recebeu instruções, tem que assinalar o seu X no sítio que foi mandado, tirar fotografia, chegar lá fora provar. E é esta uma das razões que levou a Frelimo a perder em Nampula. E eu disse aqui porque estive lá. Ok. E já que estamos mesmo na senda deste pacote que foi aprovado em sessão extraordinária, olhando para o timing, o outubro é já agora, até que ponto é que os intervenientes deste processo estão preparados para acelerar o passo conforme a 10 de outubro as eleições decorrerem sem sobressaltos? Não, as eleições não estão muito atrasadas, porque atrasaram uma semana ou duas daquela chantagem política que nós aqui atacamos, mas não somos vozes autorizadas. Ficamos
regozijados quando ouvimos vozes autorizadas a dizer aquilo que nós dissemos, a passar por cima daquilo que nós dissemos. Dissemos que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. E o defensor de que tinha a ver nunca mais apareceu, nem aqui nem fora. Não sei onde é que anda. Se não está nem aqui, nem fora, nem dentro, nem fora, deve andar, se calhar, no espaço. Ora, o que eu continuo a defender exatamente na esteira de que os processos são autônomos e se não independentes mesmo, é que cheguemos dia 10, enquanto já se desmobilizou, já se desmilitarizou, já se reintegrou, está-se a fazer a monitoria e a avaliação dos processos, tenho sérias dúvidas. Mas não estou preocupado porque este é um processo que vai se fazendo. E que se há um culpado, esse culpado chama-se Frelimo. E se procurar dentro da Frelimo, quem é esse culpado? Chama-se João Kichissano. Porque a ele é que coube a responsabilidade de aplicar, não é, o Acordo de Roma, que entretanto num dos protocolos preconizava isto, mas que entretanto houve o quê? Malabarismos políticos para que isto não surtisse o efeito desejado. E quando é assim, nós até ficamos felizes. Eu sou o maior. Algumas vezes, e é o que aconteceu conosco, é uma bomba retardada. Só que nessa bomba retardada, ou você já não está no local, ou já morreu, ou vive para outro sítio, não estar no local. É o que está a acontecer. Isto começou a rebombar já no tempo do antecessor do presidente atual. Estou a falar de AEG, Armando Emílio Guebuza, o ex-presidente. Agora estamos no mandato, no consulado do presidente Nhus. As consequências estão aí. Ou melhor, usando uma expressão, não é, corriqueira, a sarna está aí. Os que se coçam não são os que trouxeram a sarna. Portanto, para dizer o quê? Que eu não estou preocupado no atraso, porque o responsável deste atraso é exatamente quem agora está a reclamar, que não com toda... Olha, quando éramos mais miúdos e brincalhões, dizíamos com tanta velocidade e rapidez, tem que se fazer isto, agora que tem que se fazer isso. E por que não se fez naquela altura? Devagarinho, como diz o Martinho da Vila. Portanto, nós separamos os processos. A descentralização vai ter que acontecer através das eleições e mais. Olha, se não quiser, né, que se avie. O que pode acontecer até é que a Renamo tenha a oportunidade, e eu repito isto, de ver o que quer que seja que vai acontecer, não é? Com aqueles cartões que andaram a recolher. E não podemos andar aqui com digamos, poesia romântica. A verdade é muita coisa que a Frelimo está a fazer agora porque a Renamo tem armas. Se não tivesse armas, a Renamo tinha desaparecido. E o seu líder também há muito tempo. E por isso mesmo, estamos a falar de política adulta. Não podemos pôr de parte que eles não põem de parte essa hipótese de, entregando as armas, sumirem. Por isso, eles querem este processo de integração muito bem conduzido e com homens da sua confiança em sítios de confiança, sobretudo nas forças de defesa
e nas forças policiais. Por quê? Primeiro, porque todos os conflitos eleitorais têm a sua origem nestas falcatruas eleitorais que as forças de defesa, sobretudo as forças policiais e especiais, fazem parte. 2, a sua existência. Nós não podemos pôr de lado porque está ainda a memória viva da Silva, vivinha da Silva. As perseguições políticas, quem é que as protagonizou? As eliminações que foram feitas, quem é que as protagonizou? E através de que braço? Do braço armado. Através de que arma? Da arma do Estado. A KM, bem novinha, em carros bem novinhos. Não há ninguém da oposição que tem carros, né, para distribuir por este país todo para perseguir a oposição, senão o Estado. Isto aqui é um princípio stalinista, a gente conhece. Da mesma maneira que apareceu um teórico que eu estava a ver na nossa STV a falar de porque o Partido Frelimo distingue-se dos outros por ter uma ideologia e que nunca abandonou. Que barbaridade! Está a dizer qual teoria? Qual? Marxista-leninista, stalinista. Sobretudo quando se trata de terrorismo político, vai buscar os princípios lá. E ele chega aqui com todos os dentes que a boca tem e que a terra vai comer essa boca e diz que não, a Frelimo é o único partido com ideologia perene, nunca mudou. Os outros não têm ideologia, têm ideias. Olha, foi meu aluno, gostaria um dia, se criassem a oportunidade de estarmos 2 a 2, andar a aldrabar aqui pessoas com retórica, não quero citar nomes, já deve tê-lo em frente, com retórica barata, com lógica do conceito. António Frangulos, este processo eleitoral segue com um novo figurino. Até que ponto é que este novo modelo vai conferir transparência no processo? Traz alguns requisitos que confiram a transparência. Por exemplo, esta do telefone. Sim. Já confere. A questão de o cidadão tem direito de defender o seu voto, traz alguma coisa. A questão dos 300 metros deve ser retificado. Nem que tenham que ir com a CNE, alguém do CNE, vamos lá contar, está aqui a escola assim, vamos contar 300 metros. Será que pode controlar alguma coisa daí onde está? E vai-se chegar à conclusão que não podem ser 300 metros, não estamos a falar de um descampado. Sim, não estamos a falar da cidade de Maputo, tem que estar a 300 metros. Que será uma aberração sem igual, não é? Aí eu digo, com todas as forças de que sou capaz, que não, só mostra que foi obrigado a pôr. A Frelimo não queria. Ou então vinha 30 na proposta e aumentou 0. Como aconteceu uma vez com aquela questão de reeleição. Pode reeleger 2 vezes. Estava a eleger, foi só por reeleger. Elege uma vez, depois mais 2, reeleger uma vez, reeleger a segunda vez. A primeira é eleito, a segunda é reeleito, a terceira é reeleito 2 vezes, significa mandato de 15 anos. Isso é malabarice. E acontece. Eu estive na Assembleia, conheço um que estava no Departamento Legislativo, que foi expulso, não sei se chama expulsão ou demissão, mas teve uma pena, e não foi ele que teria feito qualquer... A culpa que ele teve foi sim, chefe. Chegaram ali, pediram-lhe os instrumentos, entregou, e eles foram acrescentar qualquer coisa. E quem levanta o assunto, eu ainda me lembro, é o Ismael Mussá na Assembleia. O presidente da Assembleia na altura, Dr. Eduardo Mulembo, não ficou confortável,
foi consultar, foi ver que era verdade, tomou medidas. E eu tive muita pena daquele sujeito que era simples vítima. Se tivesse dito não, corria o risco de deixar de ser diretor do departamento ou corrido mesmo. Disse sim, apanhou a mesma. Ficou aí uns 2 anos em casa a bater válvula, como se costuma dizer, e a chutar latas, como diz Roberto Carlos. Tá, António Frangulos, muito obrigado pela sua presença. Eram os 2 temas que estavam aqui reservados para esta sexta-feira. Muito obrigado, e eu só quero desejar muito boa sorte na empreitada ao Samora Machel Júnior, porque a causa dele é nobre. Uma e é empreitada preciso... a solo. Como? Uma empreitada fora da Frelimo. Sim, a solo. Como ela admite. Mas as causas... Olha, ele não vai perder, ele vai ganhar. Mesmo perdendo na votação, ele vai ganhar um prestígio por ter desafiado. Olha, os mártires da ciência, os mártires da igreja, olha, morreram, mas ganharam uma nova vida. Jesus Cristo está aqui vivo. Todo indivíduo é ateu, sei lá, tem um crucifixo, né? A igreja está aí, não morre, mas ele morreu pela forma mais humilhante, não é? Mas ganhou uma nova vida. Morrendo, ele ganhou uma nova vida e deu uma nova vida a todos aqueles que acreditavam nele e que acreditam até agora. Tá. Portanto, eu dou muita força ao Samora Machel Júnior nesta empreitada. Não gostaria de ouvir que ele desistiu. Ok. António Frangulos, muito obrigado. Seguramente que sexta-feira voltaremos a cruzar caminhos e antena para debater assuntos que vão dominar a semana. Creio. Muito obrigado. Vamos a esta altura sair para uma